Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio nada. Esse é um episódio especial, esse é um episódio não extra, ele é um episódio, assim, inédito, especial, único e maravilhoso, porque eu vou contar pra vocês o que eu tô guardando há 9 meses dentro do meu coração, que é o fato de eu ter lançado o meu primeiro livro, que é o Jovem Digital. Ontem eu realizei o anúncio oficial do lançamento do livro, mostrei a capa pra vocês do Jovem Digital e ai, gente, sério, tipo assim, não sei nem por onde começar. Eu vou começar pelo começo, muito nada a ver essa frase, mas eu vou começar pelo começo porque esse livro existe muito antes de eu começar a escrever ele, sabe? Bom, o Jovem Digital, como vocês viram, ele é um livro muito lindo, assim, na capa, quando você vê a foto, é a minha cara ali, mas eu queria fazer um mosaico de fotos de várias pessoas que são próximas a mim, familiares, meus avós, sabe? Minha avó que já é falecida, meu avô, minha avó, meus tios, enfim, família e tal, e amigos. Que são pessoas que constroem o Jovem Digital. Então, não só nossos familiares, mas, óbvio, eu não coloquei gente que eu não conheço, mas era para trazer essa ideia de que o Jovem Digital, ele é uma construção de várias outras pessoas. A gente já cresceu num ambiente globalizado, a gente cresceu num ambiente em que a gente é influenciado pelos outros e, à mesma medida que a gente influencia também as pessoas. E eu queria trazer essa ideia de que eu não sou eu sozinha, eu sou a construção de todas essas pessoas que me fazem ser quem eu sou. Pessoas que me inspiram, pessoas que me apoiam, pessoas que torcem por mim, pessoas que eu admiro e assim, sério. Primeiro que essa capa foi um drama, tá? A primeira versão que eu tinha em mente era o meu rosto e aparecia, tipo, era essa mesma foto, que é a foto do Wilmore, que é um dos meus melhores amigos e, tipo, um fotógrafo ímpar, assim. E a primeira imagem que veio na minha cabeça sobre o Jovem Digital seria essa foto, e metade dela estaria com elementos digitais e a outra metade mais real. Então, por que eu queria fazer isso? Eu já vou entrar no processo e contar pra vocês o backstage, assim, do processo, mas por que eu queria fazer isso? De início, eu imaginei assim, o jovem, ele não é metade digital e metade não digital. Ele não é um celular. A construção dele já é mesclada, sabe? Tipo, já é uma coisa tá fundida na outra. Tanto que essa primeira ideia, eu posso até mostrar pra vocês. Eu mostro depois nos meus stories, tá? Pra vocês verem. Mas a primeira ideia, os elementos visuais do que é digital, que são essas coisas meio de internet, cabos e dananã, ele passa pro outro lado também, ao mesmo tempo que a pele também passa pro lado de cá. Porque era pra dar essa ideia de que uma coisa já tá misturada com a outra. Não tem como você separar o jovem digital, tirando o celular dele, agora ele é um jovem que não é digital. Não, a mente dele já funciona desse jeito, a construção da identidade dele é desse jeito, ele estuda desse jeito, ele aprende desse jeito, ele se diverte desse jeito. Então, assim, o digital faz parte de quem nós somos como jovens que crescemos nesse ambiente, nesse contexto de mundo. Eu gosto de falar também, eu falo muito no livro sobre mundo digital. Então, primeiro eu falo sobre o cenário do mundo digital. O mundo digital, ele não é só a internet, a entrada dele não é só uma tela. O mundo digital é o contexto de mundo que a gente tá, em que o digital é o que dita tudo, sabe? Ele vai ditar a educação, ele vai ditar o dinheiro. Hoje em dia a gente não tem mais dinheiro físico, gente. Vocês têm noção disso? A gente não mexe mais com dinheiro físico. Tipo, a grande maioria das pessoas tem um número ali. E esse número é digital, e ele tá, enfim, softwares e hardwares, isso e aquilo. Então a capa, a minha ideia inicial era essa, só que ficou muito literal, sabe? Ficou parecendo meio ficção científica. E aí vieram com uma opção de capa que não tinha minha cara, não tinha minha alma. Tinha umas cores ali e o título. E aí eu não gostei. E aí a gente tentou mais uma que tinha eu com o celular assim, eu também não gostei, porque reduz o jovem ao celular e eu não queria isso, eu não queria essa coisa de parecer que o jovem é um smartphone. Pra mim não tem nada a ver isso. Eu acho que é muito mais complexo e no livro eu abordo sobre quão mais complexo é. E aí a gente chegou nessa ideia do mosaico. Eu fiquei com o Diego, que foi o designer que fez essa capa, que é também um grande amigo. A gente ficou umas 2 semanas quebrando a cabeça, fizemos várias outras interpretações de como poderia ser. E quando eu cheguei numa foto do Obama,
que era meio que parecia um mosaico que fazia a cara dele, mas eram várias capas de revista dele. Então, tipo, várias capas de revista, quando você olhava, fazia a cara mais ou menos do Obama. E eu achei aquilo tão genial, que eu falei: e se eu pegasse fotos de várias pessoas que eu gosto, vários amigos, pessoas que são também jovens digitais e tal, e construísse o meu rosto a partir dessas imagens. E aí foi uma treta, porque eu cheguei pro Diego e falei isso a ele: eu vou precisar de um tempinho pra montar isso. Eu falei: não, eu vou achar algum software, alguma IA que monte isso e a gente refina e faz a capa. E aí eu consegui achar, fiz o mosaico, mandei pra ele, eu fiz 3 versões do mosaico, eu tive que pagar $50 em cada uma. Então eu gastei tipo uns 700 e poucos reais pra fazer. E mandei a versão final pra ele, aí ele montou, a gente até chegar no título da capa também, porra, um porre, assim. Eu sou um porre, sabe? Muito detalhista. Mas é porque realmente, quando você põe muito coração numa coisa, quando é o seu sonho, sabe? Quando é uma obra que você sabe que vai ficar lá, você quer que seja lindo. E aí a gente chegou na versão final e ficou, tipo, maravilhoso. Tá muito lindo, muito lindo. A orelha. Ai, tá tudo lindo, assim. Eu fiquei muito orgulhosa. Mas agora falando sobre o livro, agora que vocês já viram a capa, vocês já sabem o título, eu vou explicar um pouco do porquê que eu quis escrever esse livro. Muita gente, quando eu falei sobre escrever um livro, e eu encontro vocês às vezes na rua, tal, e chegam pra mim e falam. Teve outro dia que era uma menina que eu encontrei, assim, eu tava num restaurante, ia fazer uma reunião. Ela chegou, veio falar comigo, tal, eu tava ansiosa pra ler meu livro. Aí eu só joguei assim: do que você acha que é meu livro? Você acha que é sobre o quê? Ah, empreendedorismo. Eu falei: não. Ah, é sua história? Não. Aí as pessoas ficam: maternidade? Eu não. Aí ela: não sei sobre o que é. Aí eu: ai, sim. Então, ninguém adivinhou sobre o que era. Ninguém, tipo, absolutamente ninguém. Nem os meus pais, quando eu perguntei a primeira vez, eles adivinharam sobre o que era. A primeira pessoa que eu liguei quando eu estava começando a escrever o livro foi a minha avó paterna, porque eu queria que ela me contasse a história de vida dela para eu conseguir inserir dentro do livro o contraponto entre jovem de outra época e jovem digital no primeiro capítulo, principalmente. E então ela foi a única pessoa que sabia ali no início, e ela não sabia muito bem o que ia ser. Ela contava às vezes umas coisas íntimas, sabe, da história dela. Fiquei mó tempo com ela assim. Ela contava umas coisas íntimas e aí às vezes ela falava: "Filhinha, mas não põe isso no livro não". Eu falei: "Tá bom, vó, não ponho". Aí eu ficava marcando, tudo em vermelho eu não podia colocar no livro e o que era preto eu podia. Enfim, eu ia escrevendo e tal. E esse livro, O Jovem Digital, eu comecei pelo título, vocês têm noção? Tipo, eu sabia que eu queria escrever um livro que falasse sobre o jovem, e explicasse quem nós somos sob a ótica de uma jovem digital. Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre o jovem, falando sobre geração Z, que são pessoas que não são dessa geração. E eu acho até, às vezes, um pouco desrespeitoso, porque falam num lugar em que você fala: mas não é você que cresceu, não é você que sente essas coisas, essa complexidade de sentimentos. Não é você que cresceu com essas redes sociais, não é você que cresceu numa época de cyberbullying, não é você que cresceu aqui. Então, como que você pode dizer o que eu devo ou não fazer se você não sente na pele o que eu sinto? Eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala de. Mesma coisa, obviamente, sem tudo que implica os preconceitos que a gente vê no nosso mundo. Mas eu não posso falar por uma pessoa, sei lá, um cara. O Luan não pode falar o que é ser uma mulher por mim, entendeu? Ele não sabe. Ele pode ter toda a teoria do mundo, ele pode ter a melhor intenção do mundo. Eu acho que ele pode ajudar, sim. Ele tem que poder, numa situação de injustiça, defender isso e aquilo. Mas ele não pode dizer o que é ser, ou o que é certo e errado sendo uma mulher, porque ele não sabe, entendeu? Na pele. Assim como eu não sei o que é ser um homem. Então, tipo. Então eu acho que essa questão do jovem também tem que ser dita por nós que somos jovens. A gente tem que ter voz pra poder falar: ó, não é bem assim. Vocês estão falando que a gente não tem compromisso com nada? Não é bem assim. É porque o sistema que vocês criaram não cria uma motivação pra que nós ter, né, para que a gente tenha compromisso com vocês. Eu não tô disposta a ficar 30 anos da minha vida pra me aposentar e ter dinheiro ali na aposentadoria e depois ver se eu aproveito a vida. Talvez eu tenha morrido já, sabe assim? Então, tipo, poder expressar, mas com embasamento científico, dados, pesquisas, várias opiniões que eu tenho sobre esse jovem, com a intenção de ajudar o jovem e de ajudar as outras gerações a compreenderem esse jovem. Porque o que aconteceu comigo depois que eu me tornei mãe foi que eu comecei a pirar muito em como que eu vou criar meus filhos, sabe? Tipo, como que eu vou criar eles, como que eu vou preparar eles para um mundo que eu não sei qual é. Como que eu preparo os meus filhos para um mundo que eu não sei qual vai ser? É muito louco isso. Então, quais são, talvez, os maiores valores que eu tenho que criar dentro dos meus filhos para que, independente do mundo, independente do que esteja rolando, eles consigam se sair bem?
Independente da tecnologia que esteja vigente, que esteja em alta, eles consigam se sair bem. Então é um grande desafio. E aí eu fiquei num impasse em me encaixar nos 2 grupos. Na mãe preocupada com seu filho e as mudanças tecnológicas e o avanço tecnológico e, meu Deus, e o digital indo pra frente, como que essa criança vai, entendeu? Manter o lado humano. E também sendo essa jovem que viveu toda essa complexidade de sentimentos enquanto era muito pequena, sabe? Eu cresci assim, eu sou moldada assim, eu penso digitalmente, eu vivo faz parte de mim, entendeu? Então eu queria muito explorar essas 2 facetas. E o livro começa com essa Isabela daqui, que é a Isabela que sentiu tudo isso. E ele vai evoluindo até que essa Isabela se torna mãe e conversa com os pais de igual para igual também. Então… eu estou ali dentro como personagem, eu conto várias histórias que as pessoas não sabem. Então, muita coisa muito íntima ali eu contei. Teve até uma parte, eu acho que eu não tenho isso gravado em vídeo, mas teve uma parte que eu liguei pra minha mãe e eu tava contando pra ela em vídeo. Tava de ligação de vídeo assim, e eu comecei a ler pra ela. Porque eu lia muito, tipo, pras pessoas próximas, eu lia, tipo, capítulo do livro. Eu fiz isso com você também, né, Rick? Catava e falava, vê se tá bom, vê se tá ficando bom. Aí eu lia o capítulo, ou tipo, um subcapítulo, assim. E, enfim, aí eu vi a opinião, né? E aí eu li pra ela um capítulo que eu tô contando sobre relacionamentos. E eu tô contando sobre algumas coisas muito pessoais que aconteceram comigo quando eu era adolescente e que eu nunca tinha contado pra minha mãe. Olha que louco. Tipo, eu abri minha alma ali, sabe, no livro. E a minha mãe começou a chorar. Ela começou a chorar e falou: "Filha, me desculpa que eu não sabia que você passou por isso". E aí… eu fiquei emocionada também. Eu falei: "Puta, esse livro ele é maior, sabe? Essa vulnerabilidade de ter a coragem de falar coisas que não são fáceis de falar, elas podem ajudar muita gente que talvez esteja passando por isso, ou pais que têm filhos que talvez passem por isso, com uma visão um pouco mais positiva, sabe? Com soluções, com ideias de como a gente vai lidar com tudo isso. Que a minha impressão é que tá todo mundo na merda junto, sabe? Os jovens estão meio perdidos, os pais também estão perdidos agindo por medo. E o maior foco foi que as gerações que estão guiando os jovens, que elas não ajam por medo, porque tudo que a gente faz agindo por medo, normalmente é pior, sabe? Então, quando a gente age por medo, a gente fala coisa que a gente não quer, a gente acaba sendo muito controlador, a gente acaba afastando a pessoa ao invés de aproximar essa pessoa da gente. E o primeiro passo pra gente não ter medo é a gente tentar entender com o que a gente tá lidando. Então, quando você se depara com um novo, se depara com um desconhecido, que é muito do que eu sinto com os meus filhos, né? Tipo, desconhecido, novo, dá medo. Tu fala, como que vai estar? Como que eu vou lidar? Tipo, como que eu vou proteger meu filho, sabe? Então eu vejo essas gerações de outras gerações mais velhas, assim, olhando pra esse jovem com o maior amor do mundo, os pais, maior amor do mundo, mas aterrorizados, tipo, com muito medo. E quando agem com medo, eles querem controlar os filhos, distanciam os filhos, não abrem diálogo, reprimem ao invés de ouvir e aconselhar, punem ao invés de conversar e orientar. E isso é a atitude com base no medo, normalmente é isso. Quando você age com base no medo. Normalmente é mais violenta, normalmente não abre espaço para diálogo. E quando isso acontece, é o efeito oposto. Ao invés de você proteger o seu filho, você tá deixando ele desamparado, porque ele não tem mais você para poder conversar. Então, a ideia que eu tive muito desse livro era assim: eu quero poder ajudar os pais, os professores, os chefes, os tios, tias, avós, a não agirem pelo medo. A começarem a compreender mais, para terem mais respeito, compreensão, conseguirem realmente ter mais alteridade ali, que empatia não vai dar pra ter, porque eles não cresceram nesse contexto, mas mais alteridade de tentar compreender de que lugar esse filho, esse sobrinho, esse aluno está falando, para que esse adulto consiga lidar melhor com esse jovem, consiga ter mais confiança nessa relação. E esse livro foi muito por isso, né? Então, depois que eu tive filho, meu primeiro filho, que é o Léo, foi há 4 anos e meio atrás, que esse rapaz já tem 4 anos e meio. E a Maia, 2 anos e meio atrás. E depois que eu tive filhos, enfim, veio esse questionamento e tal. E aí eu fiquei nesse impasse, eu sentia muito isso dentro de mim, pensava nisso sozinha e tal. Só que aí, eu tentei escrever. Aí em 2021, eu tentei começar a escrever. Aí eu tenho
eu tenho docs, que eu criei um docs escrito O Jovem Digital. E aí eu tenho, tipo, uma frase escrita. Oi, meu nome é Isabela, um negócio assim. E eu não conseguia passar da primeira página, porque eu escrevia, odiava tudo, apagava. Escrevia, odiava tudo e apagava. E aí eu larguei mão do livro, tipo, não vou mais escrever esse livro, não vai dar certo. Ano passado foi quando eu decidi que eu ia escrever esse livro assim. Eu tava terminando, tava na metade assim da minha pós-graduação em filosofia, e falei: "Não, esse livro é necessário demais". Quanto mais eu estudava, mais eu sentia no meu coração que eu precisava escrever esse livro. E aí eu liguei pra minha avó. E eu tenho tipo, um negócio gigante, um arquivo gigante com tudo que minha avó me contou. Que eu só escrevi, e depois eu vi como eu ia encaixar isso no livro, como que ia fazer sentido. E eu tentava escrever o livro assim, tipo… Oi, eu sou a Isabela. Sabe assim? Tentava escrever ele numa linearmente. Tipo, como se eu começasse e vai. E eu não conseguia, não tinha fluxo. E aí eu fui largando, sabe? Tipo, deixa pra lá, deixa pra lá. Até que a editora Record entrou em contato comigo. Eles já estavam tentando contato desde o fim de 2022, mas no começo de 2023 a gente marcou uma reunião. Eu falei com a Raíssa, que é incrível. E nessa reunião, que eles queriam muito lançar um livro pelo selo da editora, um livro meu lá dentro. Porque eles têm 13 selos, né, dentro da editora Record, e um deles é o selo best-seller. E o selo best-seller, ele faz muita não ficção, tem livros muito, muito incríveis por esse selo. E aí, enfim, aí ela falou: "Você tem vontade de escrever algum livro? Tipo, na sua cabeça tem alguma ideia de livro que você gostaria de escrever?" Aí eu falei: "Ó, eu tenho algumas. Tipo, eu já sei o título do meu próximo livro, sabe? Tipo, eu tenho algumas ideias, porque eu amo escrever e eu amo pensar, eu amo… Mas tem um que arde no meu coração e eu nunca consegui escrever. E aí eu… Bah! Aí eu joguei toda a ideia do Jovem Digital pra ela. Ó, o título seria o Jovem Digital, seria sobre isso. É explicar quem é esse jovem em todas as facetas da vida dele. Relacionamento, saúde física, saúde mental, consumo, lazer, exercício físico, saúde, motivação, trabalho, educação, oportunidades. Tipo assim, tudo. Eu queria abordar, sabe, o máximo, assim, desse jovem, de quem ele é. E eu queria… Aí comecei a explicar pra ela o porquê que eu acho que esse livro tinha que existir, que é pra ajudar as outras gerações a não agirem pelo medo e amparar esse jovem por alguém que sente o que eles sentem também. Aí eu falei, eu sempre tive muito… Conversando com ela, né, na reunião, eu falei, eu sempre tive muito receio de escrever esse livro, porque eu sei que eu não posso falar por todos os jovens. Eu sei que eu tô falando de um grupo que tem acesso à internet, que cresceu no ambiente digital. 52% da população mundial não tem acesso à internet e a vasta maioria dessas pessoas estão na África. Então, eu tô falando de uma posição, mas eu não queria deixar de falar só porque eu não consigo abranger todo mundo. Tanto que na introdução, assim, do livro, no primeiro capítulo e tal, eu falo, eu não posso falar por todo mundo, mas eu espero poder falar por muitos dos jovens e ajudar, tipo, essas duas gerações. É isso que a gente pode fazer. A gente não pode falar por todos, né? Enfim, aí comecei, falei com ela falou: "Cara, eu amei a sua ideia", isso era uma quinta-feira. Ela falou: "Eu amei a sua ideia desse livro, só que a gente vai ter o congresso anual de todos os selos da editora, e, que vai ser na semana que vem", imagina, quinta, sexta, sábado, domingo, na semana que vem. "Então eu precisaria até segunda-feira para poder apresentar o seu livro como uma aposta do ano, pra gente lançar ele esse ano ainda, logo no começo do segundo bimestre, tal, do segundo semestre, coisa e tal. Eu precisava até segunda-feira, isso era quinta à tarde. Eu teria quinta à noite, sexta, sábado e domingo. Pra até segunda-feira você escrever, o book proposal, que é o porquê que esse livro existe, né, a proposta do livro. Todos os títulos e subtítulos, assim, tal, de capítulos, com um resumo de 10 linhas de cada um dos capítulos. E aí eu escrevi 10 capítulos, 10, 11 capítulos, não lembro agora, mas eu acho que 10 capítulos. E o primeiro capítulo todo escrito, inteiro, completo. Até segunda. Aí eu falei, então eu vou ter que escrever em 4 dias o primeiro capítulo, um resumo de 10 linhas de todos os capítulos, já sabia a ordem do livro e o book proposal. Aí ela, sim, senão eu não consigo apresentar e seria muito importante, tal, 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 nananã. Aí eu falei, tá bom, eu vou te entregar. Aí ela, então, tá bom, tá bom. Aí beleza. Aí eu desliguei a ligação e falei, Isabela, não rouba esse sonho de você. Você já roubou muitos sonhos de você. Esse, inclusive, foi um sonho que você tem há 2 anos. Não rouba de você. Foca e escreve essa porra, sabe assim? E ela me deu essa ordem. Ela falou: primeiro book proposal, depois os títulos dos capítulos, depois você vai colocar os subtópicos que você vai abordar nesse capítulo, depois o resumo, nananã.
Resumo da ópera, gente. Esse livro que não saía há 2 anos, no sábado à noite, em 2 dias, não foi nem no domingo, foi tipo sábado à noite, eu estava com tudo pronto. E mandei pra ela. Ela falou: "Nossa, muito bom, você já tinha isso?" Eu falei: "Não, eu fiz tudo do zero." Primeiro capítulo escrito, todos os resumos, e aí ela apresentou nesse congresso na semana seguinte, e aí a gente começou essa corrida contra o tempo pro livro estar pronto até junho, comecinho de junho. E eu: "Não, eu vou te entregar até abril, tal." Aí depois eu falei: "Não vou conseguir, tá difícil escrever livro." Ainda mais porque esse livro eu quis pegar muito embasamento, porque eu sei que sendo jovem já vai ter uma descredibilização, então eu queria que ele fosse tipo, ele tivesse um backup, assim, de muito dado, sabe. Eu tive que ler mais de 140 artigos científicos. Eu tenho um arquivo aqui que é só referências, pesquisas, o jovem digital. E aí eu tenho, tipo, 1, 2, 3, eu vou aí elencando a pesquisa e coloco o resumo, elencando a pesquisa e coloco o resumo. E foram, tipo, umas 140 e poucas pesquisas e artigos que eu tive que ler. Não usei todos, mas eu usei muitos dentro do livro, tanto que tem muita referência de artigos. E todos os artigos em inglês. Você imagina eu tendo que ler em inglês, ver a metodologia, estudar sobre o que que era aquela metodologia. Então cientista, tá? Cientista, podem falar comigo. Mas é sério, entender porque tem vários tipos de pesquisa, tem vários tipos de estudo, né. Tem estudo que é feito quantitativo, qualitativo, com o grupo controle, que é feito tem muitos artigos e pesquisas que são feitos analisando dados de várias outras pesquisas também. Então, enfim, passei assim, foi difícil porque eu tinha que escrever e pegar os dados. Então eu estava muito empacada no começo, eu fiquei uns 3 meses nos primeiros 2 capítulos do livro, porque eu escrevia, procurava os dados, lia os artigos, ia lá e continuava. Até que eu falei: "Eu não vou conseguir terminar esse livro assim." Aí eu comecei a escrever. Escrevi. Depois eu voltei, o livro pronto, basicamente. Voltei e fui buscando todos os artigos que conseguiam dar um backup, na minha opinião, no que eu tinha escrito. E se não tinha um artigo, eu modificava. Mas pelo menos eu já tinha a base escrita da minha crença ali, né? Então eu só pesquisava pra ver se era uma opinião justa e se tinham artigos pra dar um backup. Se tinha, eu já colocava artigo tal, 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 tal para esse capítulo. Aí depois eu ia lá e referenciava. Enfim, entreguei. Entreguei no dia 12 de junho, que é dia dos namorados ainda, que eu lembro que eu fui jantar no Outback com o Luan. Eu entreguei no dia 12 de junho, foi uma emoção, assim, bizarra. E eu: "Putz, acabou." Aí voltou correção, porque vai pro copydesk e aí vai enfim, para os editores, e aí volta pra correção. Tinham 5.372 correções, de vírgula, um acento, um ponto aqui, pra ficar fluida a leitura, né, que eu escrevo muito como eu falo. E tal, cara, revisei. Tiveram 3 revisões no geral, tive que referenciar várias coisas que: "Ah, acrescenta estudo aqui." Aí eu tive que acrescentar mais estudos. Mudar algumas coisas, tal, mas na hora que eu entreguei a última revisão da última, aí foi assim. E aí começou o trabalho da capa, que é o que eu contei pra vocês. Cara, foram tipo 4 semanas bem punk rock, assim, de capa, e voltar, e prazo, meu Deus, Bela, se não fechar a capa hoje, não vai ter como imprimir, e não vai ter como nananã, isso e aquilo. Tanto que atrasou um pouco, o livro era pra ter lançado a pré-venda dia 27 de agosto. E eu acredito muito que Deus escreve certo por linhas tortas, porque assim, poder lançar o livro no dia 8, né, ontem, agora eu não sei quando você tá ouvindo, mas assim, poder lançar no dia 8 de setembro, justo na Bienal do Livro, que é o maior evento literário do país, que acontece uma vez por ano, fazer o anúncio dele e começar a pré-venda, eu acho que foi um timing, assim, que tudo conspirou pra dar certo, sabe? Tudo conspirou pra ser nesse momento. E aí ele chega nas livrarias, tal, na primeira semana de outubro, né? Então, na primeira semana de outubro eu vou ter eventos de autógrafos, tipo assim, vocês têm que ir nos meus eventos de autógrafo, pelo amor de Deus. Venham, venham, eu vou estar nervosíssima, já vou falando pra vocês. E eu conto muito com vocês, mas eu queria contar um pouco mais desse bastidor de escrita do livro, queria contar um pouco mais do porquê que ele existe. E queria dividir mais isso com vocês, falar que eu tô muito, muito, muito feliz, tipo assim, parece que eu tô num sonho, sabe? Porque escrever um livro com 24 anos e um livro profundo, um livro que as pessoas não esperavam, ter a coragem de falar muitas das coisas que eu falo lá dentro, ter tido essa determinação de ter aberto mão de tempo com os meus filhos, com família, lazer. Eu juro, durante um bom tempo eu vivi pra esse livro, sabe? Então ver ele pronto, assim, ver ele
no mundo, sabe, é muito louco. E eu espero de coração que vocês gostem, que vocês comprem. Manda todo mundo da família comprar, pelo amor de Deus. Vamos, gente, vamos fazer bombar esse livro. A pré-venda já tá on. Eu vou deixar na primeira linha de descrição aqui, eu vou deixar o link da pré-venda pra vocês poderem comprar o livro. Quem comprar, posta no story, me marca, porque eu vou chorar com cada um de vocês que estiverem comprando o livro real, real mesmo. E é isso, eu tô muito feliz, muito grata, de coração, tô muito feliz e muito grata mesmo. E agora eu só tô confiante de que ele vai ajudar muita gente. Eu vou ser criticada, vou, mas eu vou ajudar muita gente, é isso que importa. E é isso. Então comprem na pré-venda. Muito obrigada pela parceria de sempre. Segunda-feira estamos de volta com o episódio normal, mas eu precisava fazer esse episódio especial aqui, esse especial sobre o livro, porque realmente foram muitos desafios e muitos obstáculos pra chegar aqui e poder falar isso pra vocês. Eu tô esperando mais de 9 meses, gente, pra poder fazer isso. É tipo uma gravidez, é um bebê. É literalmente tá nascendo meu bebê depois de 9 meses. E vocês vão poder ver, ler, tocar e enfim, é isso, tá? Beijo grande e até o próximo.